aí, leitores? Eu sou o Rafael Santana e estou mais uma vez aqui no canal Livro na Veia para conversar com vocês sobre livros. Desta vez, vamos falar sobre um livro de ficção científica com boas pitadas de terror, suspense, horror também, né, de certo modo, chamado Alien. O livro em questão é esse daqui, a novelização oficial do filme Alien, esse grande clássico, né, do terror, do suspense, da ficção científica, lançado em 1979. O filme foi dirigido pelo, né, consagradíssimo diretor Ridley Scott e o roteiro foi escrito na época por Dan O'Bannon. Em 2014, uma editora americana, a Titan Books, lançou então a novelização, ou seja, a transformação do filme, da história do filme, em um livro, que foi escrita, né, essa novelização, foi escrita pelo autor Alan Jim Foster. Ele também é roteirista e já novelizou outros filmes também, além do Alien. Para poder fazer esse vídeo aqui para vocês, eu li o livro e revi o filme. Inclusive depois de muitos anos. Nem lembro mais quando foi a última vez que eu assisti o primeiro Alien pela última vez. Mas o que eu posso dizer é que cada um tem a sua característica, tem as suas qualidades. O filme, ele envolve bastante, né, por toda a questão visual e tudo mais, e também por todos os efeitos sonoros do filme. A gente tem toda aquela questão, né, daquelas músicas, né, que os diretores colocam nas cenas mais tensas, para deixar a gente tenso também, né, junto com os personagens. E isso envolve bastante, né, isso nos coloca dentro da história de uma outra forma. Já o livro, ele tem descrições, tem diálogos muito mais elaborados, muito mais desenvolvidos, muito mais explicativos. Ele explora muito mais, ele desenvolve muito mais toda a questão psicológica dos personagens, da maneira como a nave funciona, da maneira como a vida deles é. O livro amplia todo o universo, toda a história de uma maneira muito interessante. Então, se você é fanzaço da franquia Alien, recomendo que leia também essa novelização. Mas antes de a gente prosseguir e conversar sobre a história em si, vai lá, inscreva-se aqui no canal Livro na Veia, faça parte da família Livro na Veia. É muito simples e é de graça, tá? É só clicar aí no botão inscrever-se e também no sininho para que as notificações dos próximos vídeos cheguem aí no seu celular. E claro, se você gostar desse vídeo, deixa também o seu like, beleza? Vamos lá então à resenha de Alien, da novelização de Alien. Essa história aqui vai apresentar pra gente 7 personagens, que são os tripulantes da nave Nostromo. Essa nave, a Nostromo, é uma nave mineradora. Ela transporta combustíveis de outros planetas para o planeta Terra, já que o planeta Terra, no tempo, né, do futuro em que a história se passa, meio que esgotou completamente as suas reservas de petróleo e tudo mais. E apesar de a humanidade ter criado outras formas de energia, né, outras fontes de energia, ainda existem algumas empresas e algumas atividades na Terra que dependem de combustíveis fósseis. Como não existe mais aqui no nosso planeta, eles têm então que buscar em outros planetas. E a nave mineradora, Nostromo, tem essa missão então, essa função de trazer esses combustíveis para a Terra. Esses 7 tripulantes são a subtenente Ripley, que é a protagonista do livro. Inclusive, ela é a primeira personagem a ser citada aqui na história, logo na primeira página. Temos também aqueles que comandam a nave, né? O Capitão Dallas e o imediato Kane. Os responsáveis por manter a nave funcionando são o engenheiro espacial Parker e o técnico de engenharia Brett. E temos também a navegadora Lambert, ela que é responsável então pela direção, né? Por cuidar ali dos caminhos, dos trajetos que a nave vai percorrer ao longo do espaço. Os 7 tripulantes da Nostromo estão num sono criogênico. Como a viagem de volta para a Terra dura meses, eles ficam nesse estado de inércia, nesse sono criogênico, para evitar, né, gastos de energia, gastos de alimentação, esse tipo de coisa. E também possíveis atritos, né, que possam acontecer ali na nave, né? Imagina, 7 pessoas tendo que conviver ali, não tendo basicamente nenhuma distração muito boa, né? Nenhuma TV, nenhuma internet, nada. Convivendo ali isoladas durante 10 meses, por exemplo. Ia ser meio complicado, né? Ia ter muito barraco, muita briga por ali. Então é melhor deixar todo mundo dormindo, né? Todo mundo sossegado ali, nos seus sonhos, incluindo também, não apenas esses 7, mas também o gato Jones. Eu tava me esquecendo dele, olha só. Então não são 7, são 8 tripulantes. Eu fico pensando assim, o filme tem esse subtítulo, Alien, o oitavo passageiro. Mas já existe um oitavo passageiro na nave, que é o gato. Então, ele não é o oitavo, ele é o nono, mas tudo bem. Bom, eles estavam lá dormindo, sossegados, até que todos eles são despertados pela mãe.
que é o computador de bordo da nave. É meio que o cérebro que faz a Nostromo funcionar. Então, por exemplo, tudo que eles precisam consultar nos sistemas ali da nave, para saber se está tudo certinho, se está tudo bem, né? Se não há nada para se preocupar, é com a mãe que eles verificam. E ela então desperta todos eles e emite, né, um alerta dentro da nave de que há alguma coisa fora do normal, alguma coisa acontecendo. Quando eles já estão, né, já acordados, já limpos, né, do líquido que fica ali dentro dessas câmaras onde eles ficam adormecidos e já se vestiram e tudo mais, eles tentam entender o que aconteceu. Porque é uma coisa muito fora do normal esse despertamento, né? A nave despertá-los, se eles ainda não chegaram até a Terra. E pelo que parece, eles estão bem longe da Terra, inclusive. Ainda falta um trajeto muito grande para eles chegarem ao planeta natal deles. Então, o que aconteceu, né? O que está rolando por ali? Eles então verificam, de todas as formas possíveis, se há algum dano, algum problema na nave. E não há. A nave está inteirinha, bonitinha, sem nenhum tipo de problema. Logo então, eles descobrem que não é no interior da Nostromo que há o problema. A mãe recebeu um pedido de socorro de uma outra nave que está no planeta próximo ali, né, no sistema onde eles estão, e eles vão precisar ir até lá, porque a empresa para a qual eles trabalham, que é apenas chamada de companhia, com C maiúsculo, há meio que umas normas, né, algumas diretrizes que dizem o seguinte: se eles estiverem numa viagem, né, num trajeto entre um planeta e outro, e se eles precisarem resgatar alguém, se precisarem ir até alguém, né, esse alguém, essa nave, esses tripulantes, estiverem precisando de alguma ajuda, eles são meio que obrigados a irem até lá. É tipo, por exemplo, se você atropela alguém, você tem que prestar socorro à pessoa. Ou se alguém passa mal na rua e você está ali caminhando próximo, você tem que ajudá-la, você tem que acudi-la. É mais ou menos a mesma situação. Tanto nessa nave quanto qualquer outra nave que esteja transitando pelo espaço, se eles receberem algum tipo de pedido de socorro, de ajuda, eles têm de ir até a fonte do pedido. E é o que eles vão ter que fazer, né? Eles então embarcam, né, vão em direção a um planeta que tem ali próximo, né, de onde veio o tal pedido de socorro. Há uma nave pousada lá. E eles precisam verificar se os tripulantes dela estão passando por alguma situação ruim. É um planeta bem hostil, tem uma ventania constante, né, com muitos detritos, né, passando para tudo que é lado. A nave pousa nesse planeta com uma certa dificuldade e eles então, né, três deles então, vão até a nave que foi identificada ali no meio de todo aquele lugar, que é a nave inclusive que emitiu esse pedido de socorro. Ah, e tem um detalhe, o tal pedido, né, o áudio com esse pedido, ele é um áudio muito estranho. Tem uma cheira, assim, uns barulhos meio esquisitos, até um pouco assustadores. Ou seja, os tripulantes da tal nave podem estar correndo perigo. Os três personagens que vão, né, até essa nave, se eu não me engano, são o Capitão Dallas, o imediato Kane e a navegadora Lambert. E eles entram lá e começam a verificar que tem umas coisas meio estranhas, né? Tipo assim, é uma nave meio fora do normal, digamos assim. Ela é muito grande, por exemplo, né? E conforme eles vão caminhando lá por dentro, eles encontram uma espécie de túnel, uma espécie de buraco ali, um poço, que parece não ter fim, um poço muito profundo. E o Kane, principalmente, ele meio que fica interessado, né? Vai que aquela nave também era uma nave mineradora e aparentemente não tem ninguém dentro daquela nave, né? Eles não encontram ninguém ali, morto ou vivo, né? E ele pensa assim, vai que tem diamantes, né? Escondidas em algum porão, alguma coisa dessa nave. O Kane decide então, através de uma corda, né, pendurado numa corda, ir até lá embaixo para ver, né, o que pode haver por lá. Talvez até os tripulantes da nave que pediram, né, ajuda estejam lá embaixo. Vai que. Quando ele desce, ele encontra uma espécie de salão, uma outra câmara igual a que estava, né, no andar superior da nave, de onde ele desceu. Ah, e outro detalhe: tudo na nave, desde a aparência dela até o material do qual ela foi feita, indica que ela não é da Terra. Ela não veio da Terra, ela é de outro planeta. Ou seja, é uma nave de origem alienígena. E quando o Kane começa a meio que averiguar o que há nessa câmara, né, nesse salão, ele encontra saliências que forravam todas as paredes e o chão daquela câmara e que possuíam uma espécie de aparência sólida, com costelas ósseas. Eram bem bizarras. E conforme ele vai observando, né, aquelas saliências, e ele descobre que elas são como se fossem receptáculos. E elas são meio que orgânicas. Pareciam inclusive com ovos.
O livro os descreve da seguinte forma: cada um deles tinha uns 30 centímetros de altura, forma ovulada e textura coriácea. E logo o Dallas descobre que há uma criaturinha dentro desses ovos, de um desses ovos. Ele foca a luz, né, que ele está usando para se orientar ali dentro, num desses ovos e descobre que há um serzinho ali. E um serzinho que parece uma mão, meio soturna, meio sombria. E ele tem uma espécie de cauda, né, por baixo dessa mão. E a palma, né, o que seria a palma da mão, e meio que possui umas ventosas e também um orifício. Essa criatura logo salta de um desses ovos e entra através da viseira do capacete, né, do Kane, entra ali, invade o capacete dele e agarra o rosto dele, a face dele. Inclusive, a tal cauda, ela se enrola completamente no pescoço dele. E aí, coitado, né? A partir dessa situação, o Kane é resgatado, né? A Lambert e o Dallas conseguem pegá-lo de volta, né? Puxá-lo de volta. E eles fogem imediatamente de volta para a nave, porque eles precisam entender o que está acontecendo, né? Que criatura é aquela? O que ela está fazendo com o Kane? Tem até um atrito, né? Rola aí uma discordância, porque a Ripley, que é quem verifica ali a entrada da nave e vê toda a situação, né, dos três, ela indica que eles precisam ficar em quarentena. Afinal de contas, eles tiveram contato com substâncias e com uma nave alienígena. Então, eles poderiam trazer alguma coisa, né, alguma doença, por exemplo, né, algum ser vivo, algum micróbio, algum vírus, para a nave deles, né, para a Nostromo. Então, o correto seria eles ficarem em quarentena por um tempo. Porém, o Kane está lá com aquela coisa fixada na cara dele. Se aquela coisa estiver matando ele, esse período da quarentena, né, o cara vai morrer, vai bater as botas. Então, eles precisam fazer alguma coisa imediatamente, tomar alguma atitude para meio que ajudar o Kane, para salvá-lo, né? Porque a princípio eles não sabiam o que aquele monstrinho, né, estava fazendo com ele. Só que toda a questão de deixá-los entrar na nave ou não, né, de deixá-los acessar as partes mais interiores da nave, eles estariam dentro da nave, mas não tendo acesso a toda a nave em si, né? A Ripley, ela não tomou essa atitude de meio que bloqueá-los ali, apenas por causa dos protocolos e tudo mais. Enquanto os três, né, o Dallas, a Lambert e o Kane, estavam lá na nave alienígena, que teoricamente, né, fez um pedido de socorro, a Ripley, ela analisou um pouco mais toda a situação, toda a questão do chamado, né, que eles receberam, e ela conseguiu descobrir que o tal chamado de ajuda, na verdade, era um aviso, um alerta para que eles não fossem para aquele planeta. Era um aviso de que havia perigo ali naquela região, de que eles deveriam, né, passar o mais distante possível dali. Ou seja, eles não estavam indo até lá para ajudar alguém que estava em risco. Eles que estariam em risco se fossem até lá. E como eles foram, entraram na nave, algo aconteceu, algo ruim aconteceu. E olha aí, né, a consequência de irem até o lugar que não era o lugar onde alguém estava precisando de ajuda. Era um lugar onde eles precisariam de ajuda se fossem até lá. E é o que está acontecendo agora. O Kane está ali naquela situação. Um outro personagem que eu esqueci de mencionar lá no começo do vídeo, chamado Ash, ele é o oficial de ciências. É a pessoa responsável ali por entender, né, de toda a questão científica das viagens e das excursões que eles fazem, né? Ele que acaba liberando a entrada dos três, né? Do capitão, da navegadora e do Kane. E a Ripley, ela meio que fica até bolada um pouquinho com ele, né? Porque não era para ele ter feito isso. Principalmente ele, que é o mais sabido ali cientificamente das coisas. Ele sabe que aquele protocolo tem que ser seguido para a própria segurança de todo mundo ali dentro. Não é uma questão de querer ou não, é uma questão de tem que seguir as regras. Então o Kane é levado para a enfermaria da nave. Ele é colocado ali numa uma espécie de câmara que começa a meio que analisar toda a situação, né, de saúde dele e tudo mais. Eles verificam então que aparentemente não tem nada de ruim acontecendo com ele. Porém, aquela criatura tá ali, né, grudada na cara dele. E eles tentam tirá-la, né, e não conseguem. As garras dela, né, digamos assim, estão muito fixadas no rosto dele. Se eles puxarem aquela criatura, a cara do Kane vai vir junto. E aí eles tentam então cortá-la.
eles pegam um bisturi e tentam, né, cortá-la. Só que quando eles cortam uma parte, né, da, da pele, digamos assim, daquele monstrinho, sai um líquido que literalmente corrói o chão da nave. Esse líquido, né, esse fluido que sai da criatura, quase que danifica a nave. Então não tem como cortá-la, porque se sair mais daquele líquido, pode causar algum rombo, algum dano na nave que os impeça de sair dali, daquele planeta. Então eles decidem então, já que teoricamente a criatura não está fazendo nada de ruim com o Kane, decidem então deixar com que as máquinas ali da enfermaria consigam resolver a situação por si só. Se não tem como arrancar o bicho, nem cortá-lo, né? Matá-lo, digamos assim, né? Com aqueles cortes, então o jeito é esperar para ver o que pode acontecer, né? Observar o Kane e o próprio bicho e esperar, né? Vai que ele se desprende sozinho. Se isso acontecer, aí eles têm como remover a criatura. Mas aparentemente o Kane, né, os sinais vitais dele estão estabilizados, estão perfeitos. Então ele não está em risco, por enquanto. A vida segue dentro da nave, eles então fazem os preparativos para sair do planeta. E essa saída, inclusive, é bem turbulenta, né? Eles passam ali por uns perrengues, né? Porque a atmosfera do planeta, né, é bem complicada, né? Tem muitos detritos, né? Uma ventania. É um lugar bem hostil, digamos assim, aquele planeta. Mas eles conseguem sair. E já estão meio que até se preparando, né? Verificando ali qual vai ser a duração do trajeto que eles precisam fazer, do trajeto restante que eles têm que fazer daquele sistema solar até a Terra. E algo estranho até acontece. A criatura, ela meio que desaparece. E eles veem então, né? Eles vão até lá e veem que o Kane ainda está vivo, né? E aparentemente num estado perfeito, né? O rosto dele não tem nenhum dano, nenhum tipo de marca, digamos assim, que indique que a criatura estava o consumindo, digamos assim, né? Estava mordendo ou coisa do tipo. A criatura, ela, pelas verificações que eles fazem, né? Raio-X, esse tipo de coisa, eles descobrem que a criatura injetou algo pela garganta do Kane. Então, tipo assim, ela talvez estava, não sei, ou colocando algo nele ou extraindo algo dele. Mas, se estava tudo bem com a saúde dele, eles se preocuparam, mas, de certo modo, não tanto assim. Né? Ele ainda estava bem, ainda estava vivo, o Kane, né? Isso que importa. Porém, agora que a criatura se desprendeu dele, né? Eles a procuram por ali, pela enfermaria, e quem acaba encontrando essa criatura é a Ripley, porque o bicho simplesmente cai em cima dela. Mas ele está aparentemente morto. Então tá tudo certo, né? Está resolvido o problema. O Kane desperta, inclusive faminto, né? E todo mundo acredita então que a situação está sob controle e que o problema foi resolvido. Porém, meus amigos, enquanto eles estão no refeitório da nave, né? O Kane ali devorando a comida como se nunca tivesse se alimentado na vida, acontece então uma coisinha bem assustadora. O Kane começa a ter umas convulsões, começa a agir de uma forma muito estranha, né? Como se ele tivesse tendo algum ataque, alguma coisa do tipo. E literalmente sai um bichinho de dentro dele. É, um bichinho eclode, né? Explode de dentro dele. O peitoral dele meio que, né? E o bichinho sai dali, né? Um bichinho muito simpático, né? Com uma carinha assim bem, né? E escapa de dentro dele, né? Ele literalmente faz um buraco dentro dessa parte aqui, dessa região aqui do corpo do Kane, pula, salta, vai embora e eles ficam desesperados, né? Com aquela situação, tipo, peraí, o bicho estava morto, agora saiu um bicho de dentro do cara, o que está acontecendo, né? E o Kane falece, né? Depois disso, eles ficam desesperados, porque agora eles têm que encontrar aquele monstro, né? Que realmente é um monstro, é um parasita. O primeiro bicho, né, o que parecia uma mão com uma cauda, ele estava injetando algo no Kane, aquele bicho, né, que saiu de dentro dele, e agora eles têm que encontrá-los, porque o bicho aparentemente, né, é hostil, é um ser vivo que pode causar riscos para a tripulação. Como que eles vão voltar para o sono criogênico, já que a viagem deles até a Terra vai durar mais ou menos ali 4 meses? Como que eles vão voltar para o sono com aquele bicho zanzando ali pela nave? Não tem como, né? E é a partir daí, meus amigos, que, olha, é só ladeira abaixo, tá? Mas eu não vou contar o que vem a seguir. Vocês vão ter que
ler o livro, tá? Que eu indico muito para vocês, principalmente para quem é fã de horror e de ficção científica, tá? Eu não achei o livro nem um filme, assistindo agora, né? Adulto e tudo mais, e de dia. Não achei tão assustador assim, não. Eu ainda acho que os filmes mais recentes de Alien, não que eles sejam melhores, mas pelo fato dos efeitos especiais e tudo mais, a construção, né? As cenas em que o Alien ataca e tudo mais serem mais elaboradas do que as do filme original, eu acho que o Alien, nessas adaptações, nesses filmes mais recentes, é um pouco mais assustador do que nos filmes originais, nos 3 primeiros filmes, né? O livro eu achei muito bom. Achei que toda a escrita do Alan é muito bem feita, é uma escrita muito boa. A maneira como ele constrói, né, toda a ambientação da nave e a maneira como ele desenvolve, né, o interior, os pensamentos, né, a parte psicológica de cada personagem. Os diálogos também são muito bem desenvolvidos. Eu gostei bastante dessa novelização. E achei que ela é um ótimo complemento para o filme. Fica aí, então a dica de leitura. Olha que bichinho bonito, né? Olha os dentinhos dele. Parece os meus. Fica então essa dica de leitura para vocês. Vocês que amam ficção científica, que amam histórias espaciais e tudo mais. Com, né, suspense e algumas mortes. Se você é fã de histórias assim, leia essa novelização, tá? Ou, se você não estiver afim de ir atrás do livro, assista ao filme. É um filme muito bom. Mas não assistam na hora do almoço, tá? Porque tem umas ceninhas meio grotescas aqui. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. E se ainda não deixou seu like, deixa agora também. E claro, se você conhece pessoas que são fãs de Alien e de outras franquias do mesmo estilo de Alien, indique esse livro para elas e compartilhe esse vídeo para elas conhecerem, né? Muita gente não sabe que esse livro existe. E além de ser um livro muito bonito, né? Vou mostrar o interior dele para vocês. É uma história muito bem contada, tá? Ó. Tem essa página aqui também. Tem o interior da nave. Tem essa outra ilustração aqui, ó. Muito bonita. E mais aqui no final, temos outra ilustração. Ah, e eu já ia esquecer de dizer, tem essa ilustração aqui também, que aqui no final do livro, depois que a história acaba, tem uma entrevista bem extensa e bem bacana. Na verdade, 2 entrevistas. Uma com a Sigourney Weaver, que é a protagonista do filme, né? Que interpreta a Ripley. E também uma entrevista com o Ridley Scott, que é o diretor do filme, né? Então, se você é fã de Alien, tem essas 2 entrevistas super legais aqui no final, com informações bem bacanas dos bastidores do filme. Então é isso, pessoal. Essa foi a resenha de hoje aqui do Livro na Veia. Eu espero vocês nos próximos vídeos aqui do canal. E até a próxima. Tchau!